Se alguém tiver com a pergunta número 23, nosso catecismo maior, aí disposto aí, pode ler, por favor, a pergunta e a resposta. A que estado ficou reduzido o gênero humano por essa queda? Essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Ok, muito obrigado, João. Algumas referências bíblicas, depois nós vamos ver, mas devemos lembrar o seguinte, talvez essa pergunta seja mais tranquilo, pacífico e mais curto também a nossa live de hoje. Mas vamos ver. Como nós denominamos o estado em que a humanidade estava antes da queda? Era um estado de inocência ou de estado de justiça original. O homem era inocente, devemos lembrar que Adão e Eva estavam em comunhão com Deus, não havia um pecado ainda, e com isso também sem as consequências próprias do pecado. Então, é conhecido como estado de inocência. Tá? Então, quando perguntarem para vocês qual era o estado do homem antes da queda, era o estado de inocência. E quando nós olhamos aqui, fazendo uma análise da pergunta, a humanidade, refere-se a todas as pessoas indistintamente, tá? Não são alguns pequenos grupos de pessoas, mas todas as pessoas, aí é geral mesmo, universal, apontando para uma universalidade. A humanidade, por causa da queda, em virtude daquela desobediência lá em Adão e Eva. E como nós vimos na pergunta anterior, foi esse fato definido, esse único pecado que levou todas as pessoas a essa condenação, a essa condição de queda. Depois, eles pecaram, né? Adão e Eva continuaram pecando, mas lembrando que aquele pecado é que conduziu toda a raça humana para esse estado essa condição de pecado e miséria. Mas por causa da queda, por causa lá dos nossos primeiros pais, já vimos isso, que a morte passou, né, de um homem só para todos os homens. Um pecou, todos pecaram, porque, na verdade, ele era o representante de toda a raça humana. Ele, Adão, né? Adão e Eva. Eu gostaria de convidar alguém para abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, Pode ler, por favor. o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por um só homem, referindo-se a Adão, nosso primeiro pai, tá? Ele era representante legal de todos, estabelecido pelo próprio Senhor Deus, e como por esse homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou também a morte. A morte não existia. Mas sempre devemos lembrar bem o sentido, o significado da palavra morte. Tá? Morte não significa inexistência, até porque não existe a não existência. Todos que morrem fisicamente, eles não deixam de existir. Todos nós estaremos, a Bíblia aponta para esse estado intermediário, em que todos estarão aguardando a ressurreição dos seus corpos, tanto os bons como os maus. E morte, então, não é inexistência, não é aniquilamento. Morte, teologicamente falando, é separação. E a consequência do pecado foi essa separação entre o homem, separou-se de Deus, lá no Jardim do Éden. Ele foi expulso do jardim, aquele local que representava o lugar da comunhão. Tá?
ali, aquele jardim aprazível, onde Deus vinha todos os dias, na viração do dia. Mas o homem não morreu somente em relação a Deus. O homem morreu ou separou-se também do seu próximo. É muito bem definido ali quando Adão acusa Eva, quando ele é interrogado por Deus sobre se ele havia comido da árvore que Deus havia proibido. Comeste da árvore? E ele diz, a mulher que tu me deste. A primeira acusação. Aquele casal que havia sido criado por Deus, Adão. Eva foi tirada da própria costela de Adão, mostrando uma unidade mística, onde são dois, mas ao mesmo tempo são uma só carne, e que viviam em harmonia, era uma coisa, devia ser algo maravilhoso, o relacionamento entre Adão e Eva. Mas quando o pecado entrou, perceba que não demorou muito para que Adão acusasse Eva. É isso que nós vemos hoje nas famílias. Marido brigando com a esposa, e às vezes por coisas até triviais. Sempre tem, às vezes, discórdia. A mulher, ao cozinhar, ela deixa o arroz passar um pouquinho do ponto, e o marido talvez faz uma observação, hoje o arroz está um pouco queimado, né? Talvez até sem... E é como que a mulher interpreta, como se ele estivesse acusando também, né? Falando, você não sabe cozinhar, essa coisa toda. E aí é um estupim, às vezes, para uma briga, uma coisa tão mínima. Mas a gente vê também a violência, outras coisas mais. Nós vemos também no âmbito familiar, Caim mata Abel. Isso ainda na família. Os irmãos, às vezes, não se entendem. Estão mortos. Percebam, brincam juntos, se divertem juntos. Mas há um elemento do efeito da queda que os separa. Então, nós vemos aí irmãos que vivem em pé de guerra com seus irmãos. Isso é uma coisa até rotineira e comum. Mas na sociedade também nós vemos esse tipo de coisa. Mais adiante, Lameque está andando lá, um pisa no pé dele, ele mata, outro empurra ele, ele mata. A sociedade é assim, mata por 10 reais, 5 reais, 1 real. Às vezes mata porque olhou torto. Nós vivemos numa geração onde, quer dizer, como consequência, não é uma geração, mas é como consequência do pecado, essa separação é percebida não só em relação a Deus, mas em relação ao próximo. Mas um outro aspecto também percebi, que se percebe a consequência do pecado, é em relação à natureza. Porque o homem, ele foi colocado no Jardim do Éden com um mandato cultural de proteger, administrar o jardim, de fazer com que o jardim, inclusive, desenvolvesse. E hoje, o maior destruidor da natureza é o ser humano, movido pela ganância, pelo egoísmo, movido por sentimentos que não se pode, são inconfessáveis, por assim dizer, fazem qualquer coisa. E, por fim, a morte, a consequência dessa separação, é a separação do homem consigo mesmo. Eu não preciso responder, mas eu tenho quase que absoluta certeza que todos vocês que estão me ouvindo agora já sentiram raiva de si mesmo. Como que dizendo, por que eu fiz isso? Ah, que raiva!
O homem separou de si mesmo. Por isso que ele tem medo, depressão, ele não se entende, às vezes se fere nos braços, começa a se cortar, começa a ter sentimentos suicidas e às vezes autodestrutivas, e às vezes isso é levado a cabo. Chega um ponto que a pessoa, com raiva de si mesmo, ele está separado de si, percebam. Ele está morto. Ele e ele. E ele, então, não achando mais sentido para a vida, acha que a única solução é ele dar cabo da sua vida. Ou, pelo menos, viver uma vida autodestrutiva. Tá? Então, a morte, a consequência do pecado ali, de Adão e Eva, foi a morte em todas as suas dimensões psicológicas, emocionais, relacionais, na sua responsabilidade com o outro e com a própria natureza e também consigo mesmo, principalmente com Deus, é claro. O homem morreu com Deus. Então, morte, do ponto de vista teológico, é esse aspecto aqui que nós, como vemos aqui no texto. Pelo pecado entrou a morte. E assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos, no final das contas, todos pecaram. Tá? Então, a morte é a consequência do pecado. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos pegar a primeira parte do texto. O salário do pecado é a morte. O preço do pecado, né? A consequência do pecado é comparada aqui a um salário. Do ponto de vista trabalhista, você pode trabalhar para alguém e essa pessoa quer te pagar e você se recusa, diz, não quero receber, tá? É difícil isso acontecer, tá? Mas vamos supor que alguém esteja trabalhando aí voluntariamente ou coisa desse jeito. Mas quem está trabalhando com carteira assinada e tem que levar a comida, o arroz, o feijão, o pão para casa, é óbvio que ele vai querer receber. Mas o pecado, ele tem um salário do qual ninguém pode escapar, é inescapável. Todos terão que receber. E o salário do pecado, ou a consequência do pecado, é a morte, é o preço do pecado. Como é o valor aqui estipulado para o pecado é a morte. Agora, lembrando aqui que, embora haja consequências em relação a pecado, né, nós vimos isso, Eva, ela foi enganada, Adão não foi enganado, Adão pecou sabendo o que ele estava fazendo, e nisso há diferenças. Mas devemos lembrar que, independentemente o salário do pecado sempre será a morte. Há um ajuizamento final que diferencia um do outro. Jesus vai dizer, quem conhecia a vontade do seu Senhor será açoitado com muito maior rigor, e quem não conhecia a vontade do seu Senhor, ele não será poupado, ele não será justificado, mas ele será açoitado com menos rigor. Tá? Então, mas percebo que o salário do pecado aqui é a morte. Morte é a condenação do pecado. Não existe outra condenação. A prisão, mas é a separação eterna, é a separação continuada. E é claro que acrescentado aqui é sofrimento, como nós vemos que nos fala lá
os evangelhos acerca da condenação e do sofrimento num lugar de juízo. Romanos ainda, olhando para essa perspectiva, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão privados, destituídos, separados da glória de Deus. Então, estão separados. A ideia de privados, separados, destituídos, tá? Então, mas lembrando aqui que o pecado também ele é universal. Então, como vimos lá na pergunta, a humanidade toda, indistintamente. Portanto, eu vou tocar aqui num ponto que não é agora, mas já deixando claro, desde o nascimento. Tá? Davi vai falar, em pecado me concebeu minha mãe. Tá? A Bíblia, então, não diz que uma criança que nasce, ela é anjinha, santinho, inocentezinho. A Bíblia diz que é um pecadorzinho. Tá? Todos pecaram. E todos aqueles que nascem, já nascem com o pecado no seu código genético. Romanos vai fazer uma distinção entre pecado e pecados. O pecado é essa ação, é aquilo que está no coração, o pecado original, essa força que nos inclina a cometer os pecados. Tá? Então, o pecado ele é universal. Como Romanos 3:23 nos fala, todos pecaram, carecem da glória de Deus, mas também, como já havíamos lido lá em 5:12, né? Pois e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Novamente, é universal. Então, não existe uma ideia de que existe algum grupo que não é pecador. Todos pecaram, inclusive as crianças. Tá? A gente pode discutir outras coisas em relação a isso. Todas as crianças, então, são pecadoras, se morrem, vão para o inferno, vão para o céu. Vamos deixar esse assunto talvez um pouquinho mais adiante. Tá? Mas só para entender o ponto de que já nasce em pecado. Já nasce com uma natureza pecaminosa. Ainda que não tenha produzido frutos, os pecados, mas ele já tem a natureza pecaminosa. A comparação é de uma árvore, uma laranjeira, um limoeiro, quando ele está pequenininho. Ele não produz fruto nenhum, mas a natureza já está ali. Já é um limoeiro antes mesmo de dar limões, tá? Por que na pergunta foi deixado em estado de pecado e de miséria? Essa ordem das palavras faz diferença e ela é instrutiva, ela é pedagógica. Por quê? Porque quando falamos primeiro pecado antes da miséria, é que primeiro veio o pecado. Eles pecaram lá, a miséria só foi sentida depois. Pela miséria, queremos dizer a enfermidade, o câncer, a briga, o homicídio, as consequências do pecado. Então, quando falamos sobre miséria, toda essa condição, todo esse estado em que o homem está, se encontra como resultado do pecado. Então, o pecado é a causa, a miséria é a consequência. E por que isso é importante? Porque isso na verdade, é fundamental. Lembrando que a miséria é o efeito do pecado e o pecado é a causa da miséria. É importante porque muitas vezes nós percebemos no mundo em geral e também na igreja que às vezes as pessoas estão mais preocupadas com a miséria do que com o pecado.
Ou seja, a gente percebe isso em reunião de oração. Isso eu estou falando em termos de igreja, mas também isso é no mundo mesmo. Mas falando aqui sobre igreja, às vezes nós temos um parente que está longe de Deus. Ele está vivendo no seu pecado, ele desanda a boca contra Deus, contra o Altíssimo. Ele vive uma vida de orgulho, arrogância, de egoísmo. E está tudo bem, a gente não ora por ele. Aí um dia ele cai doente. Aí lembramos de orar. Irmãos, vamos orar por fulano que ele está doente. Ou seja, parece que está preocupado com a miséria. Miséria é a consequência do pecado. Mas não com o pecado em si. Uma outra ilustração que eu daria é, às vezes, a pessoa está com câncer e está naquele estágio inicial, beleza? Depois ele começa a aparecer os sintomas, dores, febre, outras coisas mais. E às vezes a pessoa está com febre e aí começa a dar paracetamol para resolver o sintoma, mas não a causa. Qual é a causa? É uma célula maligna que está lá, um câncer, ou uma infecção generalizada, ou coisa do gênero. Mas ele está preocupado com a febre. Percebem? A febre não é a causa, a febre é uma consequência. Assim também, o que causa mais preocupação à raça humana geralmente é a miséria. Então, estão preocupados com o sofrimento, a fome, a doença, a morte. Não está preocupado com o pecado, que tem pecado contra Deus. Não estão querendo resolver esse problema. Estão querendo achar uma solução para a miséria. Aí, se ficar doente, se ficar curado, que bênção, né? Mas continua no pecado, não foi tratado, ele não se arrependeu do pecado. Ele não foi remido pelo sangue do Cordeiro. O que vai acontecer? Ele melhorou de saúde, mas um dia ele vai morrer. Como não foi tratado a causa do pecado, a causa da miséria dele, que é o pecado, ele vai morrer, vai para o inferno. E muitas vezes a miséria vem como consequência do pecado, é claro, mas também para nós refletirmos e nos arrependermos. Como diz o salmista, foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Tá? Então, a causa e efeito. Se nós devemos nos preocupar com alguma coisa, é com a causa, o pecado. Na nossa sociedade, nós invertemos. Pouco nos preocupamos com o pecado, muito nos preocupamos com a miséria que nós sofremos. E o erro básico das religiões não cristãs, sistemas filosóficos, projetos humanos de melhoria para o mundo, é que ele desconsidera o pecado. Quer melhorar o mundo. Perceba, toda a mazela do mundo veio como consequência do pecado. Então as pessoas querem melhorar o mundo sem Deus, sem resolver a causa. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Então, às vezes as pessoas querem amenizar o sofrimento da humanidade. Quer descobrir meios para isso. Sem primeiro resolver achar um modo de como libertar as pessoas do pecado, tá? Que é a causa do sofrimento. Inclusive, é a causa da própria morte. Então, todos os esquemas assim de melhoria, né, para resolver a miséria humana, sem Cristo, não vai acontecer.
Porque Deus, para resolver o problema da situação do homem, ele envia Cristo. Morrer na cruz, resolver o problema fundamental do homem, que é o seu pecado. O salário do pecado é a morte. Bem como para tirar o homem, resgatar o homem dos seus pecados. Perceba, essa é a função, a obra prioritária de Cristo, resolver o problema do pecado. Então, nós não podemos ficar tratando somente dos sintomas. Precisamos ser como médicos que conseguem observar, ver os sintomas e não ignorar a causa do problema, dos sintomas. Talvez chegar para aquela pessoa que esteja sofrendo e dizer para ela o seguinte: você sabe por que você está sofrendo? É por causa do seu pecado. E Deus está te chamando ao arrependimento. Porque mesmo que você melhore da sua saúde, se você não se acertar com Deus, isso aqui é uma amostra grátis de um sofrimento maior, imensuravelmente maior. Não se pode mensurar. Se você acha que está sofrendo muito, se você não resolver o problema do pecado, aí você vai ver o que vai ser sofrimento. E lá não tem ponto de retorno. Aqui tem, lá não tem. Então, existe uma religião chamada ciência cristã, que e não somente a ciência cristã, mas filosofias como o budismo e tal, ignoram o problema fundamental do homem, o pecado. E eles dizem o seguinte, que o problema fundamental do homem é não acreditar em si mesmo. Então, ele precisa dizer para si: eu sou bonito, eu posso, eu vou conseguir, eu. Mas, Pastor, sim. Está falando, eu vejo algumas igrejas, algumas denominações, algumas vertentes do cristianismo muito voltada para esse, vamos colocar assim, esse coaching cristão, que você é o centro de Deus, né? Deus precisa de você, uma exaltação, assim, um antropocentrismo terrível, né? Então, entraria, né, nesse aspecto. Exatamente, meu irmão. Então, a gente vê, na verdade, a gente vê por aí o quanto a igreja cristã perdeu o discernimento do problema real da humanidade. Muitas igrejas estão preocupadas em sanar os sintomas. Muitas igrejas, o sistema de evangelismo não é conclamar o homem ao arrependimento do pecado, mas é ganhar pessoas através da música, mostrar que é agradável. A ganhar as pessoas, encher igrejas através de assistência social. Mas nunca trata sobre pecado. Enquanto a igreja se calar diante disso, o problema real é empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Não vai resolver nada. Tá? E também, qual é o erro da visão científica? Não somente agora das igrejas, mas também da visão científica moderna sobre a humanidade, quanto à condição da raça humana. As pessoas, essa visão quer dizer que há um padrão de normalidade. Pega uma média das pessoas e diz: olha, isso aqui é normal, porque a maioria são assim, então essa é a normalidade. O crescimento normal, quando fala sobre crianças, o desenvolvimento, o crescimento normal, inteligência normal, saúde normal, apelando para a questão física ou psicológica, esses aspectos tentando estabelecer uma normalidade. Biblicamente falando, todo o gênero humano, depois que pecou, ele está anormal.
aquilo que nós consideramos como normalidade é anormalidade. Por exemplo, velhice. Nós envelhecemos, né? Vemos uma velhice normal. Ela vai se acabando, a saúde vai se acabando. Só que Deus, isso não é normal. Deus não fez o homem para a morte. Mas a morte entrou como consequência da desobediência do homem. E aí vem essa degeneração. A própria morte, então, não é algo normal. Nós já acabamos vendo como normal, mas não é normal. Então, segundo a Bíblia, o homem era normal lá no Jardim do Éden. A normalidade estava lá. Mas percebam que, às vezes, nós vamos aqui achando novos padrões de normalidade, quando o normal, e deveríamos buscar, daquilo que a palavra de Deus ensina. Na verdade, o homem tornou-se anormal depois que caiu na queda, lá com a queda, caiu no pecado, tá? E, debaixo do pecado, as misérias todas. Então, podemos dizer assim, velhice, morte, em particular, nessas duas questões, toda essa situação que nós vemos também no mundo, são experiências anormais do ponto de vista bíblico, tá? Mas tudo isso, novamente, devemos perceber como consequência da queda do homem. E os efeitos é a miséria, guerras, invejas, divisões, assassinatos, depressões. Tudo isso é consequência. Precisamos, antes de mais nada, procurar resolver a causa dessas misérias. Às vezes uma pessoa que está em pecado, quem já leu o livro Depressão Espiritual, de Martin Lloyd-Jones, que é um grande expositor da Bíblia, ele vai dizer que muitas questões da depressão é porque a pessoa está afastada de Deus. Por exemplo, viva uma vida de hipocrisia. Você sabe que é verdade, mas vive na mentira. Você pode ser feliz assim? E você vai levando, até um momento que você não aguenta mais. Há pecados que nós estamos cometendo, que pode-se estar cometendo, e que ele vai, parece uma panela de pressão, tem uma hora que vai estourar. Mas qual é a raiz disso? É pecado. Pois mas lembrando aqui que, ao falar sobre pecado e a miséria é uma coisa, é a consequência. Não estava dizendo diretamente sobre aquele texto que diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. Mas poderíamos dizer o seguinte, resolvendo o problema fundamental, não importa como você esteja vivendo, mas que é o pecado. Estando em paz com Deus, se você estiver vivendo numa casa simples, tudo bem. Mas se estiver vivendo longe de Deus, não importa que esteja numa mansão. A gente conhece a parábola do rico e do Lázaro. Todavia, não estamos dizendo, nem estou dizendo, que não devemos nos preocupar com as misérias. A pessoa está doente, não vou orar por ela, vou orar só pelo pecado, para que se arrependa. Eu só estou dizendo que a nossa preocupação sempre deve ser partir de uma preocupação da causa para as consequências, os sintomas. Não quer dizer que eu não vou me preocupar com o sintoma, mas eu devo sempre entender, discernir
Porque, às vezes, como disse, pessoas estão pecando contra Deus e nós oramos só quando ela fica doente. Quando aconteceu alguma coisa, alguma tragédia. Vamos orar por fulano. Mas nunca orou pelo fulano para que ele se arrependesse do seu pecado e o seu pecado fosse tratado por Deus. Nós não podemos ter uma visão equivocada. Agora, também não quer dizer, nem estou sugerindo, não jamais vou orar por uma pessoa para que ela fique boa. Está doente, está sofrendo, não vou orar. Geralmente eu digo em minha oração, meus irmãos, quando eu vejo alguém que está sofrendo a consequência, né, a miséria, às vezes eu fico meio preocupado de estar orando contra a vontade de Deus. Por isso eu procuro discernir. Porque às vezes Deus, em sua bondade, conduziu ele a essa miséria para que ele se arrependa e se humilhe. Então, talvez a oração sábia, quando eu vejo que a pessoa é contra Deus, Senhor, usa essa circunstância para ele se arrepender, para ele ver o seu pecado e para que ele corra para Cristo. Às vezes uma pessoa está doente e eu estou orando, Deus cura fulano. Não, Deus usa essa circunstância. Porque eu vejo ali a possibilidade da manifestação do amor de Deus que quer tratar aquela pessoa da causa principal da sua miséria, que é o pecado. Então, talvez se ela fosse livrada do sofrimento, da miséria, da consequência do pecado, ela vai continuar no seu pecado. Ela vai continuar ali na boa. Rapaz, vale a pena continuar pecando aqui. No final a gente não sofre nada, bacana, legal. E talvez ela pudesse considerar de uma forma diferente. Então, acho que minha oração, eu procuro sempre discernir quando a situação exige, se não é Deus tratando a pessoa. Tudo bem, então. Acho que nós vamos orar. Então, encerramos assim a pergunta de número 23, esperando que o Senhor Deus nos abençoe. Então, nós vamos orar ao Senhor Deus, pedindo assim sua graça e sua misericórdia.